a oração dominical, que diz assim, Lucas 11, a partir do verso 1, de uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Amém? Eu sempre me sinto muito, muito à vontade numa conversa particular, ou em um sermão, ou no ensino, muito obrigado, para falar de oração. É algo que faz parte da minha vida de uma maneira não apenas cerimonial, ou de ostentação, né? Quando Cristo, no Sermão do Monte, vai falar sobre oração pela primeira vez, isso aqui é uma outra circunstância. No capítulo 6 de Mateus, Jesus começa destacando, né, na oração do Pai Nosso ali, ele começa destacando que as pessoas, os religiosos institucionalizados da época, eles apenas estavam preocupados com a ostentação. Era uma religião de ostentação, o judaísmo, uma falsa religião. O judaísmo bíblico ali, né, no Novo Testamento. E como os pagãos, eles também estavam envolvidos nessa ostentação. Quero que me vejam orando. Nas praças, nas sinagogas, nas esquinas, nos campos, nos lugares públicos, nos arredores do templo, eles queriam ser vistos orando para dar um ar de espiritualidade. A oração é muito mais que isso. E eu, com absoluta convicção, posso dizer, oração é a única coisa que pode salvar, eu não digo a alma da gente, né? Cristo salva, e só esse nome tem salvação, mas salva o caminhar da gente, salva a jornada da gente, senão a gente fica para trás. Os discípulos perguntaram a Jesus, de tantos pedidos possíveis, os discípulos de Jesus pediram a ele, nós queremos aprender a orar. Imagina, né? Você está diante, tem muita gente que vê Jesus como se fosse o gênio da lâmpada, né? Eu vou lá, eu falo com ele resolve para mim a minha necessidade, o meu pedido, e pronto. É essa relação que muita gente tem, ou acha que tem com Jesus, né? Imagina então, se o gênio da lâmpada aparece para você, Aladim, né? Aquele negócio lá, aquela história, aquela lenda, ele aparece para você e você diz, eu quero aprender a orar. Esse foi o pedido dos discípulos. Um dos poucos, talvez um pedido exclusivo dos discípulos, no que diz respeito a eles mesmos. Pede alguma coisa para você, para vocês. E para mim, eu quero aprender a orar. É isso que nós vemos aqui. E eles pedem isso exatamente porque Jesus estava orando, mas na verdade, não só no capítulo 11 de Lucas. Irmãos, nós temos oração na Bíblia de capa a capa, Antigo Testamento, em todos os textos. Mas Jesus Cristo é o exemplo supremo de oração na Bíblia. Não tem outro como Jesus. Nada a ver com os escribas, os fariseus, os rabinos, para quem a oração tinha se tornado como eu disse, uma ostentação, um show. Eu quero mostrar aqui que eu oro, que eu tenho relação com Deus, né? Então os discípulos pediram, a gente quer aprender a orar, e eles estavam pedindo a pessoa certa, não só porque Jesus era um mestre, um rabino, mas porque Jesus orava constantemente, era o exemplo supremo, era a melhor pessoa possível, e eles pedem que Jesus os ensine como João ensinou os seus discípulos. Ora, considerando a distância de João com a religião institucionalizada, e a gente sabe disso, percebe isso claramente, né? Certamente João manteve uma abordagem pura da oração. Não só uma abordagem, capacidade de falar sobre, mas uma vida de oração. Porque
os discípulos não queriam aprender algo que eles já sabiam no dia a dia, a partir do exemplo da elite religiosa de Israel, de Jerusalém. Então, eles viam em João um exemplo satisfatório, então eles pedem e viam em Jesus algo ainda maior, então eles ainda citam João, né? Ensina-nos a orar, mostre-nos como se faz essa coisa. Então, observe que os discípulos, no versículo 2, eles não solicitaram uma oração para recitar. Eles pediram, ensina-nos como orar. Não é uma reza. Eu aqui com reza não estou querendo ofender ninguém. Eu só estou dizendo que essa recitação constante não pode ser, e esse não é o objetivo de Jesus, quando ele descreve essa estrutura de oração. Por que não? Porque quando ele descreve isso pela primeira vez em Mateus capítulo 6, antes dessa estrutura, ele vai dizer que os discípulos não deveriam se ocupar das vãs repetições. Jesus seria a última pessoa do mundo para dar uma oração, no sentido de um texto, você fica lendo aquilo, decora aquilo e fica recitando aquilo, porque ele mesmo disse que o seu coração pode se encher de distração quando você simplesmente recita algo. E não tem na Bíblia absolutamente ninguém, no Novo Testamento, obviamente, que tenha citado essa oração num sentido de eu decorei e eu... Esse não era o objetivo de Jesus, não é o objetivo da Bíblia, de nos dar algo para a gente ficar... Não que a gente não pode fazer isso, a gente não pode orar a oração do Pai Nosso. Pode orar, pode cantar, eu só estou dizendo que oração é mais do que isso. O objetivo não era esse. Jesus oferece uma estrutura onde deve se encaixar toda oração, todos os tipos de oração. Eles devem seguir essa estrutura e é sobre isso que eu quero falar nesta noite. E aí ele ignora outra coisa, ignorando os elementos não essenciais, tais como postura. Eu devo orar de joelho, em pé, sentado, deitado. Jesus não falou isso. Jesus não entrou nesse detalhe. Jesus ignorou não só postura, mas também local. Eu devo orar na igreja, em Aparecida, em Meca, em Jerusalém. Não, Jesus não falou nada disso. Aqui não, pelo contrário, em João 14 ele ainda fala contra, que não fazia nenhuma diferença o local. Nem mesmo o pensamento. Sabe, aquelas pessoas que, hoje eu estou muito triste, assim, eu estou muito abalado, eu acho que eu não vou orar. Ou eu estou muito eufórico, eu estou muito animado, eu não vou orar. Ou eu estou muito chateado, inclusive com Deus. Isso acontece, gente. E a gente precisa respeitar momentos difíceis da vida das pessoas, que às vezes elas dizem assim, eu não quero falar nada. Eu não quero falar nada com Deus, porque se eu falar, eu vou fazer perguntas duras. Eu acho que a fé faz a gente crescer em relação a essas coisas. Tá? Só que isso também é oração. Palavras duras, dizendo, como eu já ouvi, Senhor, por que o Senhor deixou que a minha criança de 6 meses morresse? Isso é oração. Tá? Oração. Independentemente da atitude, do aspecto mental, do pensamento, momento do dia. Você acorda às 3 da manhã para orar? Pode acordar, mas isso é um problema seu. Isso não é um problema meu. Eu tenho tempo livre às 3 da tarde para orar. Você ora 3 da manhã, eu oro 3 da tarde. Não tem problema nenhum. Tá? Acho que, mas eu não vou ter, eu vou ter um dia tão agitado, então eu prefiro acordar meia hora antes. Tudo bem, não tem problema nenhum. Jesus ignorou isso. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, ignorando todas essas coisas, Jesus começa bem diferente. Pai. Hoje, para nós, isso é algo absolutamente tranquilo. Não, mas isso era muito diferente das orações judaicas daqueles dias. Os judeus tinham tantos títulos para Deus,
A gente até canta alguns, né? Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Elohim, Jeová e Shalom, Jeová, e aí vai, né? E eles gostavam, assim, de ter uma gama enorme de títulos para falar porque dava a sensação de que também eram espirituais, de que eles decoravam aquelas coisas, de que eles conheciam as insígnias, eles conheciam as divisas de Deus, eles conheciam o Deus Supremo, e Jesus começa completamente diferente. Pai, o que em aramaico, porque ele estava falando em aramaico, com seus discípulos ele falava em aramaico, ele estava dizendo Abba, papai, paizinho. Em grego aqui não está Abba, tá? Mas em Romanos está Abba, quando Paulo diz em Efésios está Abba, aqui em grego é pater, mas em aramaico é Abba, papai. E ele começa assim. Deus raramente é referido como pai no Antigo Testamento. Raramente. Nos 39 livros do Antigo Testamento, o termo pai é atribuído a Deus apenas 15 vezes, e em nenhuma delas se refere a orar a Deus. 39 livros, nós temos que considerar isso. 15 vezes, e nas circunstâncias que ele é atribuído, é algo como ele é o pai da nação de Israel. É nesse sentido, de patriarca, algo de superior, que carece de reverência e etc, etc. Mas só nos evangelhos são 165 ocorrências do termo pai. Ou seja, nós temos nos evangelhos uma explosão desse título, pai. Ou seja, o soberano, o criador, e não só os títulos, mas os atributos de Deus, o Senhor e Rei, os atributos do Antigo Testamento. Jesus está nos dizendo que este soberano, que este Criador, que este Senhor, que esse Rei, essa rocha forte, esse exército de Israel, etc, 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 ele pode ser chamado de Pai. Jesus está dizendo que nós temos esse direito, que nós temos essa honra, que nós temos esse privilégio, nós temos essa bênção de chamar a Deus de nosso Pai. J.I. Parker diz que a mais preciosa resposta para a pergunta, o que é um cristão? A mais preciosa resposta é aquele que tem Deus como seu Pai. Se você quer saber o quanto uma pessoa entende o cristianismo, ele completou, descubra o quanto ela pensa em si mesma como um filho de Deus. O quanto essa pessoa vê Deus como seu Pai. Se você quer saber o quanto uma pessoa entende sobre a fé cristã. A primeira palavra da oração que Jesus nos ensina serve para nos lembrar, antes de tudo, no princípio de tudo, quem Deus é. Deus é o seu Pai. E você precisa compreender isso de uma maneira especial. E ele continua, santificado seja o teu nome. Não é o mesmo que dizer, Senhor, torne-se cada vez mais santo. Não tem esse sentido, obviamente que não. Mas serve para que a gente pense o quanto eu, nessa oração, não de ostentação, nessa oração eu e Deus, o quanto eu tenho tratado a Deus como santo, como perfeito, que isso consequentemente vai refletir na minha vida, vai servir para a minha vida. Quando eu digo santificado seja o teu nome, automaticamente eu estou dizendo para a minha alma, eu não tenho desprezado a sua santidade, Senhor, a sua perfeição. O Senhor é Pai e é Pai santo, e eu sei disso, eu entendo isso. Por meio dos pensamentos e da conduta, e da minha conduta, eu estou
sabendo como lidar com isso, com a sua santidade. Eu estou sabendo como me aproximar de ti. Este é o sentido da segunda parte, que glorifica a Deus tanto quanto o termo Pai, né? Então Deus é Pai e Deus é Santo. Ele é Rei. Em segundo lugar, nós percebemos isso. Venha o teu reino e ele reinará eternamente. Muito interessante essa frase. Então a frase é completa: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Nós estamos falando de quem é rei, é pai, é santo, mas também é soberano. E é um soberano que, valendo-se do primeiro verbo, ele está em rota, em direção a nós. Esse rei, ele pode ser favorável a nós no quesito aproximação. Venha onde estamos. E aí nós temos, a partir do versículo 3, nós temos uma virada completa, porque no primeiro momento, estamos falando de oração, uma oração que num primeiro momento glorifica a Deus. Você ora assim? Seja sincero consigo mesmo. Você ora assim? Você, antes de tudo, no encontro com Deus, você consegue parar de olhar para você, para a dor de dente do seu filho, para o dinheiro pouco do mês, para o câncer do conhecido, do amigo? Você consegue se desvincular disso num primeiro momento? Essas 3 primeiras petições, súplicas, elas têm tudo a ver com Deus. Você entrou nesse ambiente, ou você entrou nesse ambiente, eu, meu, não mais meu, o dele, o meu, o nosso, você, ou é assim? Não, não pode ser assim. É o que Jesus está nos ensinando. Jesus está nos ensinando, você precisa ter experiência com Deus como filho. Você precisa entender isso. Até porque isso vai modificar completamente a maneira como você ora no segundo estágio. Que agora nós vamos entrar no segundo estágio. Você precisa ter a experiência com Deus como o Deus Santo, que você sabe, reconhece que é, quem é. Isso é sobre a natureza de Deus. Você precisa saber diante de quem você está. E você precisa saber dessa acessibilidade, desse que vem, desse que se dispõe, desse que é soberano. Ele não é só pai, como o meu pai, que já faleceu há 20 anos. Ele é o pai soberano. Ele é o rei. Ele reina. Ele reina sim. Ele reina sobre Mr. Putin. Ele reina sobre Mr. Biden. Ele reina sobre os poderosos. E nós precisamos saber disso. Você está orando. E você está orando bem. Porque você está orando o que Jesus ensinou. Tudo bem. Agora nós vamos virar. Você pode falar de você. A partir daqui ocorre uma virada. Nas 3 primeiras petições: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, a sua vontade seja feita. O foco está na glória de Deus. Mas na segunda parte, nós temos mais 3 pedidos, que é: dai-nos cada dia o nosso pão. Ou seja, precisamos de pão. E pão aqui abrange todas as necessidades essenciais da vida. Representa tudo que precisamos. Precisamos do que comer, precisamos do que vestir, precisamos de dormir num lugar de abrigo, onde estejamos protegidos. Isso está representado tudo aqui em pão. O Criador infinito e governador do universo se preocupa com as necessidades dos mais humildes de seus filhos. Ele não é só o Deus soberano do dilúvio.
da libertação do povo de Israel, da Nova Jerusalém, dos novos céus e novas terras. Não. Ele é aquele que se preocupa com as nossas necessidades. Ele não se preocupa apenas com os grandes eventos, mas também com o seu com a necessidade de comida do seu povo. Ele se preocupa com o fato de que seu povo tenha o essencial. Mas é muito interessante, porque se tivermos uma conexão na glória de Deus, de que Ele é Pai, provedor, paizinho, de que Ele é soberano, Ele pode prover, Ele pode tirar do nada, Ele pode fazer do nada, que Ele é Rei, Ele se preocupa e age para o governo da nossa existência, Ele domina a gente, a minha casa, a minha vida, o mundo, o universo. Então, eu consigo pedir de uma maneira adequada o pão. Eu consigo perceber que a oração tem que nos lembrar diariamente que o único modo de termos o pão é se Deus nos der o pão. Nessa cultura de autossuficiência, né? Temos que nos lembrar diariamente que não teremos almoço amanhã se Deus não prover. Afinal, toda boa dádiva vem de Deus. Isso é absolutamente automático. À medida que você ora menos, você se convence que é você quem enche o seu prato. É natural. Cresce o orgulho da gente à medida que a gente decresce numa vida de oração. Estava conversando exatamente na sexta-feira com o Edgar lá em casa sobre algumas coisas relacionadas a isso, do quanto eu, à medida que o tempo vai passando, eu vou me vendo menos preparado para coisas que eu já assumi há 20 anos. Só pela misericórdia de Deus, né, Edgar? Eu disse isso para ele, ele está, acho que em Patos hoje, não está aqui. Deus pega um menino, um garoto, e coloca com responsabilidades que hoje, aos 43 anos de idade, eu penso, eu não tinha a mínima condição de ter assumido isso, cara. Por outro lado, é paradoxal, é o contrário, é contraditório imaginar que são exatamente esses que Deus pensa, você então se acha despreparado? Eu me acho totalmente. Para coisas absolutamente pequenas. E é exatamente assim, pelo menos é o que se vê de capa a capa na Bíblia, que Deus escolhe os seus santos. Que bom que você se vê como despreparado. E é por isso que os caras levam um susto. O grande nome de Israel, Moisés, por exemplo, leva um susto. Você vai libertar o povo do Egito, 80 anos de idade. Eu? Não vou. Você vai, eu vou com você. Não, pega o meu irmão, olha, ele é um cara bem melhor que eu. Embora mais jovem. Quando a gente ora menos, é automático, a gente se sente maior. A gente se sente mais preparado. Joga aqui para mim que eu resolvo. Coisa bem adolescente, né? Coisa bem de calouro de curso universitário. Estou vendo uma turma aqui. Calouro de curso universitário chega assim, coitado desse cara, desse professor. Esse cara aí que é professor, não sabe nada, coitado. Vai aprender com a gente. Quando o universitário sai lá, está no finalzinho, ele vai percebendo assim, poxa vida, eu não sei nada.
É ou não é, Jessé? Eu não sei nada, cara. Mas por que você chegou sabendo tudo e no final você acha que não sabe nada? Tem um sentido lógico isso, não é falsa modéstia, não. Como é que é? O sentido lógico é: colocaram 1 milhão de possibilidades na minha mesa, dizendo, você precisa aprender isso, 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 isso. Você conhece esse cara? Não. E esse? Também não, nunca ouvi falar. E esse? Não. Aí você mesmo, o professor não precisa falar, você mesmo começa a pensar assim, rapaz, eu não sei de nada. É isso mesmo. E quando a gente ora mais, a gente diz, Senhor, eu sou incapaz. Eu vejo gente que estava saudável e agora está doente, está em situação difícil. Se não for misericórdia do Senhor, eu nem o pão eu como amanhã. E se comer, não como com a boca boa. É por aí. Em segundo lugar, nessa sequência de petições, que agora, nessa segunda sequência, que tem a ver com a provisão, Jesus ensina a pedirmos algo fundamental. Precisamos de pão, mas também precisamos de perdão. Perdoa-nos. Porque o problema mortal para todos os homens é o pecado. E a única cura para o pecado é o perdão. E só Deus pode nos perdoar. Essas são as realidades centrais do Evangelho. O problema mortal é o pecado. A única cura é o perdão. Só Deus pode nos perdoar. Irmãos, Deus não pode tão somente, mas Ele não é Pai, Ele é Pai, mas é santo. Portanto, o que é santo, 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 perfeito, Ele não pode ignorar os nossos pecados. A retidão de Deus demanda santidade, e essa santidade nos garante que todo pecado cometido deve ser punido, porque Deus não fecha os seus olhos para o pecado. Nunca se esqueça disso. E diga isso para os seus filhos. Todo pecado cometido deve ser punido. Por outro lado, os pecadores são incapazes de se livrarem deste dilema. Eu tenho que ser punido? Sim. Eu também. Minha avó também. Mas como eu resolvo isso? Em Jeremias 13 diz, pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então você também pode fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal? Eu tenho um problema, mas eu não tenho a mínima condição de resolver. Algo constante em mim. Não, pecado não é só essas coisas cabeludas e escandalosas do telejornal, não. Pecado é o que somos, é o que está em nós. É o nosso modo eu de funcionar, egoísta de funcionar. É o nosso modo de querer puxar para nós e de ter ganhos gananciosos e egoístas o tempo todo, mesmo quando estamos de joelhos. Eu peco quantas vezes ao dia? Muitas vezes. É quase que é só o que você sabe fazer. Mesmo com o coração cheio de boas intenções. E eu não tenho a mínima condição de mudar isso. Eu mudo uma coisa, eu aprendo, eu cresço, eu melhoro. Mas com o mínimo possível desmorona tudo. E oração é um ótimo ambiente de contrição, de lágrimas.
Experimente pedir a Deus, solicitar a Deus um raio-x na sua vida quando você está de joelhos orando. Então, Senhor, mostra para mim o que eu estou fazendo aqui agora. Mostra para mim. O Senhor está feliz comigo aqui agora? Experimenta. Não precisa nem de uma resposta do Espírito Santo. A sua própria consciência responde. Nada, você só está aqui porque hoje você tomou uma sacudida do seu chefe. Mas você não está ali com os melhores propósitos. Você está ali pecando, embora esteja imaginando que foi ali para orar. Se santificando. Não. Portanto, a única solução para o problema do pecado é a graciosa provisão do Deus de perdão, do perdão de Deus. Precisamos de pão, precisamos e muito de perdão. A não ser os orgulhosos que preferem viver cegos para essa realidade. É por isso que as pessoas têm raiva de assuntos relacionados a Deus e não gostam de se abrir quanto a elas mesmas. Há pouco tempo eu preguei aqui sobre isso. Não é que as pessoas não acreditam em Deus, não sabem que Deus é. Eles não sabem quem Deus é, mas eles sabem que Deus é. Deus é. E é por isso que eles ficam o tempo todo raivosos, querendo falar sobre Deus, falar, eu sou ateu, mas eu quero falar sobre Deus o tempo todo. Mas eu sou ateu, viu? Mas você não para de falar em Deus. Então, porque eu tenho raiva desse negócio, eu não aguento esse negócio. Isso é porque você sente que Deus existe, mas você odeia o fato dele existir. Você quer tampar os olhos para o fato de que ele existe. Você é um orgulhoso que quer ser cego em relação à sua realidade e à realidade de Deus. Mas aqui a Bíblia, Jesus está nos ensinando que aqueles que se posicionarem ali, sabendo exatamente o que estão fazendo ali, ou o que vão fazer ali, no momento de oração, eles vão se alegrar com a obra do Espírito Santo, que os desperta para a realidade do pecado e para a necessidade de confissão como modo de vida. Você consegue se confessar facilmente para o seu cônjuge? Não? Tem uma barreira enorme assim? É fácil a gente saber, né? Quando o cônjuge, o amigo, o irmão, o patrão, o colega, sei lá, fala assim, senta aí, eu queria conversar com você. Pois não? A gente já fica assim, pois não? O que foi? Eu? Comigo? Eu não achei legal, assim, aquilo ali que está rolando ali. Eu? Você está doido? Aí a pessoa diz assim, e você? Não, eu vou te dar um conselho prático. Relaxa. Não vem com esse negócio de ir você, não. Puxa a cadeira. Senta. E diz assim, você está falando especificamente de quê? Eu estou falando disso. Estou vendo umas coisas estranhas ali no seu computador ali. E aí, qual que é? E aí o que você viu? Vai em frente. É hora de você começar na sua mente. Você precisa virar a chave, querido. Você precisa se confessar. Você precisa abrir o coração. Você precisa dizer, sabe, eu acho que realmente estou precisando de ajuda. Eu não ando nada bem e esse negócio me segue há um bom tempo. Eu preciso de ajuda. Eu acho que já deu. Desde a minha adolescência eu ando nisso. Eu sou assim, eu me comporto assim. E tem vezes que eu fico até meio na sazonalidade, naquela coisa de que não, deu uma melhorada, deu uma baixada, mas depois eu pioro tudo de novo. Eu preciso da sua ajuda, ore por mim. Eu, na verdade, ainda vou te dar mais um conselho prático do que eu faço. Eu vou te dar mais um conselho prático. Diga assim, na verdade tem até um pouco mais do que isso aí, viu? Devagar, não sei se eu estou preparado agora para falar com você, mas devagar a gente vai conversando. É feio isso? Não, isso é bíblico.
E isso é libertador. Isso se aplica em tudo. E a gente começa fazendo isso com Deus. A gente faz com Ele todo dia, de maneira específica. Senhor, eu quero falar de algo específico que eu sou e eu estou cada dia pior. Aí você faz com o outro. Isso é bíblico. Absolutamente. Mais que isso, mais uma vez digo, é libertador. Nós precisamos de pensar nisso. Agora, atenção para o pré-requisito, é o único na oração sobre o perdão. Pois também nós perdoamos a todo que está em dívida contra nós ou em relação a nós. Ou tem um pré-requisito aí, né? A razão mais profunda e convincente para perdoar os outros é que isso permite o perdão relacional de Deus para nós mesmos. Ou não, você precisa de buscar um saco de perdão todo dia e o sujeito que te aborda na porta e que você precisa perdoar por muito menos, você diz, você não tem vergonha na sua cara, não? É assim, temos parábolas assim na Bíblia de pessoas que foram perdoadas de grandes dívidas, circunstâncias assim na Bíblia, e elas não conseguiram perdoar coisinhas pequenas. Eu lamento dizer, quem odeia esse assunto de perdoar e prefere na vida mundana de odiar, eu lamento. Os perdoados perdoam sempre. Se você não consegue perdoar, certamente é porque você também não conheceu, não provou, não experimentou o verdadeiro perdão. Uma coisa tem relação com a outra. Em último lugar, e não nos deixe cair em tentação. Precisamos de abrigo, precisamos de pão, precisamos de perdão, precisamos de abrigo. Não nos deixe cair, porque este mundo é um ambiente hostil e perigoso. Você pode cair todo dia. E determinadas quedas podem ser avassaladoras. É isso que Jesus está ensinando. Isso vem de Jesus. Em 2 ocasiões ele fala isso no seu ministério. Se Jesus fala algo, sinaliza algo 2 vezes, abre o olho. A oração não é uma tentativa de mudar a vontade de Deus, gente. E muito menos de manipular Deus em relação aos nossos desejos egoístas. Oração é colocar Deus no centro. Vou chamar o Juliano aqui no teclado. A gente está terminando aqui, depois ainda vamos cantar uma última música. E eu estou concluindo aqui. Eu acho que a música consegue fazer algo mais, entrar na existência da gente. Oração não é um meio para conseguir o que quer. Estava conversando com o Heleno sobre isso esses dias. E conversamos muito. No mesmo dia, não coincidentemente, eu estava aqui orando, o pastor Reginaldo marcou comigo, veio aqui, a gente conversou um bom tempo e esse assunto acabou vindo de novo. Oração é o privilégio insondável da comunhão, da nossa comunhão com o soberano do universo. Imagina isso. O pastor Marcelei falou hoje lá na casa da Beatriz, falei 10 segundos com o Zema. Falou mesmo, pior que falou mesmo.
Sexta-feira eu falei uns 20 minutos com Deus. A gente às vezes não consegue ter esse... É por quê? Porque parece que é uma lista, né? Senhor, agora fulano, se a gente não anotar, a gente esquece. Não, oração não é isso. Oração é estar consciente daquele que está consciente de nós. Portanto, na ocasião em que Jesus está falando de oração no Evangelho de Mateus, ele diz: entre para o seu quarto, tranque a porta. Quando orar, ele diz em Mateus 6:5, e quando orar, não vá para as sinagogas ou para as praças para serem vistos pelos homens, mas entre para o seu quarto, tranque a porta. E no mesmo texto, na mesma passagem, de 5-8, ele diz: porque o seu Deus, o Deus Todo-Poderoso, sabe do que vocês precisam. Tranque a porta, esqueça do que você precisa, porque Deus sabe o que você precisa, sabe muito antes de você pedir. Então, oração é: entra para o seu quarto, tranque a porta, e assim você vai aprender que o propósito essencial da oração não é ter uma coisa, mas é estar com alguém. Porque tem gente que acha que é só tagarelar. Ora, tranque a porta. Eu não tenho nada para falar. Então não fale. Falar o quê? Inventar? E termina. Estou terminando aqui também, até porque a voz está acabando. E o teu pai, no versículo 6 de Mateus 6, te recompensará. Olha aí a lista. Não, tem nada de lista isso. Não. Está dizendo, você vai experimentar a recompensa. Sabe qual é a recompensa? O seu coração será um coração para Deus. Essa é a recompensa. Não, mas é que eu estou precisando assim, ter uma amiga que está sofrendo tanto. Por favor, o Pai sabe que você precisa antes de você pedir. Então entra para o teu quarto e aproveite o privilégio de que o seu coração pode ser um coração para Deus, um templo, contemplação, é isso. Oração é contemplação, não é pedição. Ou seja, o templo virou o meu corpo virou o templo, contemplo. Fantástico isso. Não, isso não é conceito teológico, não. Isso é Jesus que está falando aqui, ó. É claro que acaba sendo conceito teológico. É Jesus que está falando de Deus, é teologia. Eu estou falando não no âmbito acadêmico. Eu estou falando no âmbito de que isso pode salvar o seu caminho. Você pode substituir o conselho de tarja preta por isso aqui. Você pode substituir aquela vida aqui. Às vezes o corpo não é Parkinson, mas a alma está em Parkinson, tremendo o tempo todo. Oh, meu Deus do céu, amanhã, como é que vai ser amanhã? Daqui 10 anos, daqui 20 anos, meu Deus do céu. E os meninos? Os meninos vão casar e vão embora, né? Você pode receber. Mas eu não vou pedir oração para os meus
amigos, pelos meus irmãos, pela minha vida, faz isso numa outra hora. Antes de deitar, faz isso, pode fazer, não tem problema não. Aquela é outra, essa aqui entra pro seu quarto, faz na mesa com a sua família. Vamos orar pelo fulano, coleguinha do Caleb, do Theo, ele parece que está doente. Vamos orar por ele? Vamos. Ora por ele. Aí ele ora por ele. Pai, e o fulano? Fulano está dodói, né, pai? Cuida dele, do jeito do Senhor. Já orou? Pronto. Tem mais alguém orando? Eu oro sim por vocês. Oro sim. E eu oro num outro momento, de noite. Senhor, cuida do fulano, parece que ele anda triste. É isso aí. Deus está cuidando. Pode orar. Mas não faça da sua oração uma lista de supermercado. Jesus ensina aqui. Ele dá uma estrutura para você aprender a orar. É isso que eu acabei de dizer. Vamos orar. Paizinho, nós estamos aqui felizes. O Senhor está aqui, nós estamos aqui satisfeitos no Senhor, guiados pelo Senhor. É claro que teve uma razão bendita para que estivéssemos exatamente aqui nesta noite. Graças ao Senhor. Tem gente aflita, angustiada, doente. Também tem gente alegre, satisfeita, vitoriosa, que hoje cuide de cada um deles do jeito do Senhor. Mas o que nós queremos aqui nesta noite é dizer, Senhor, o Senhor é o centro da nossa vida, da nossa palavra, do nosso quarto, quando o nosso quarto se transforma no Santo dos Santos. O Senhor é a quem damos toda a glória, toda a honra. O Senhor vai resolver tudo. Já resolveu tudo por nós. E ao Senhor, tanto agora, quanto amanhã, quanto daqui a 10 anos, quanto por toda a eternidade. O Senhor merece toda a honra, toda a glória. O Senhor nos carrega nos teus braços, no teu colo. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome pela bondade com a qual o Senhor tem nos tratado. Em teus braços nós estamos absolutamente confortáveis e seguros. Bendito seja o teu nome. Obrigado, Paizinho, no nome de Jesus.